enfoque, a essência do livro de Atos, a essência espiritual do livro de Atos, sem dúvida esse versículo é Atos capítulo 2, versículo 4, a primeira parte. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Porque tudo o que acontece nesse livro é regido por essa realidade espiritual. Então nós precisamos, em primeiro lugar, olhar esse texto à luz do capítulo 14 de João, que foi o texto que nós também lemos para a nossa introdução. Creio que nós podíamos comparar esses dois textos, se for possível, mantenha os dois na sua Bíblia, para que você possa compará-los. Eu queria que os irmãos notassem aqui 3 expressões muito importantes nesse pequeno texto, especialmente o versículo 20, João capítulo 14, versículo 20. Nós lemos o contexto a partir do verso 16, e o Senhor no verso 16 o que ele disse? E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. Palavra que aqui no original significa outro de igual qualidade, porque o Espírito Santo não é uma influência, porque o Espírito Santo não é um poder, mas porque o Espírito Santo é Deus, é pessoa divina. O próprio livro de Atos, no capítulo 5, quando aquele casal se apresenta diante do Senhor, Ananias primeiro, depois sua mulher Safira, e eles então mentem. O próprio livro de Atos, no capítulo 5, quando aquele casal se apresenta diante do Senhor, Ananias primeiro, depois sua mulher Safira, e eles então mentem ao Espírito Santo. Quando Pedro vai repreender Ananias, ele diz assim: não mentistes aos homens, mas a Deus. Então naquele próprio texto, um deles, tão claramente é mostrado dentro do livro de Atos, que o Espírito Santo é pessoa divina. Por isso, quando essa palavra foi escolhida aqui, no capítulo 14, verso 16, essa palavra para outro, existem outras palavras na língua original para expressar o mesmo sentido, mas essa palavra é única no sentido de expressar esta ideia: outro da mesma qualidade, outro que representa aquele que foi, outro que é igual a mim. E essa pessoa, descrita aí com C maiúsculo, no original Parácletos, aquele que se coloca ao lado de, um exortador, um encorajador a mim. E essa pessoa, descrita aí com C maiúsculo, no original Parácletos, aquele que se coloca ao lado de, um exortador, um encorajador, essa é a ideia de Paráclito. O Senhor disse que ele era da mesma qualidade que ele, e foi por isso que ele disse: não vos deixarei órfãos. Ele não está se referindo apenas com essa expressão quanto à sua segunda vinda. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei. Voltarei quando? 2000 anos. Sem dúvida, você pode entender dessa forma: o Senhor irá voltar 2000 anos depois, em torno disso, daquele estabelecimento então da igreja inicial. Assim nós temos entendido. Mas quando o Senhor falou para vós, Ele estava se referindo àquele grupo que ali estava. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E Ele estava reunido com aquele grupo. Então, em que sentido o Senhor voltou para eles? Muito claro: na presença habitadora interior do Espírito Santo. Por isso você vai ver uma colocação dupla aqui no verso 17. Precisamos desse panorama para chegarmos lá no verso 20 daqui a pouco. Olha o final do verso 17. Ele fala sobre o Espírito da verdade, isso no início, se referindo a esse Consolador. Quem é o Consolador? Do verso 16, é o Espírito da verdade do verso 17, não é isso? No final do verso 17, ele fala a respeito deste Espírito da verdade, e ele diz assim: ele habita, o quê? Preste atenção, convosco. Fala de uma pessoa ao lado. Esse Espírito da verdade, o Espírito Santo, é o próprio Espírito de Jesus Cristo. É óbvio que o Espírito Santo não é uma pessoa, e o Espírito de Jesus é uma outra pessoa, e o Espírito de Deus é uma outra pessoa. É claro que a Bíblia usa todos esses termos de forma intercambiável: o Espírito de Deus, o Espírito Santo e o Espírito de Jesus Cristo, não é? Nós vemos todas essas expressões na Bíblia. Espírito de Cristo também, obviamente se refere ao mesmo Espírito, não são 3 ou 4 Espíritos, não é? Então, quando ele diz o Espírito da verdade habita convosco, ele está dizendo: sou eu mesmo. Eu sou o Espírito da verdade.
mas ele habitará em vós. Primeiro habita, presente, e depois estará ou habitará, futuro, não é? Habita com o presente, porque a própria pessoa do Senhor, Ele é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estava então ao lado deles, discipulando-os, ensinando-os, mas agora então, baseado na obra que o Senhor realizaria na cruz, Ele poderia habitar pelo seu Espírito, agora Ele habitaria em. Então observe a mudança de tom, do com para o em. Muito importante. Habita convosco. Eu mesmo, o Senhor está dizendo. Espírito da verdade. Eu habito convosco. Agora o meu Espírito, após essa obra consumada, poderá estar em vós. Aí vocês não me terão ao lado. Vocês me terão interiormente. E foi isso que aconteceu então no Pentecostes. Por isso, quando nós vamos no verso 20, qual que é a primeira frase aí do verso 20?